Bom, olá, desculpa a demora por fazer esse novo vídeo. E eu também queria deixar claro que isso não é um curso de gravitação, tá? É melhor chamar isso de um passeio pelas teorias gravitacionais, tour guiado, por assim dizer. Porque a gente vai ficar sempre indo e voltando nas mesmas coisas, indo e voltando. E a cada vez que a gente volta, eu espero avançar um pouco mais ou avançar mais de outra forma, para deixar alguns conceitos claros. A gente está falando de variedade. Desenhar mais uma vez aqui, como sempre, a variedade e insistir que é uma coleção de pontos. A nossa ideia é estudar a gravitação. Como a gente vai estudar a gravitação, a nossa variedade vai representar o nosso espaço-tempo. E cada ponto da nossa variedade, vou botar aqui P, vai representar um ponto no nosso espaço-tempo. Mas o conceito de variedade ele é mais amplo. Ele não se limita à gravitação, ele não se limita à relatividade geral. Outras teorias físicas também utilizam conceitos de variedade e geometria diferencial. Por exemplo, quando você trabalha em teorias de gauge ou teorias de calibre, o- essas teorias são fundamentadas em cima de simetrias. E essas simetrias têm um grupo envolvido. Se você não sabe o que é grupo, não tem problema. Mas a ideia é que tem um grupo envolvido e as transformações desse grupo formam uma variedade. Então, são coisas que não têm nada a ver com gravitação, mas envolvem geometria diferencial e variedade. Deixar isso claro. No nosso caso, a variedade é o nosso espaço-tempo. Então, cada ponto da variedade é um ponto do espaço-tempo, que a gente também chama de um evento. E esse evento, a gente geralmente, como a gente vive no mundo, nosso espaço-tempo tem 4 dimensões, isso vem lá da relatividade espacial. Cada ponto ele pode ser denotado por 4 números, que é quando o evento aconteceu e onde o evento aconteceu. Para eu dizer isso, quando ele aconteceu e onde ele aconteceu, eu tenho que ter um sistema de coordenadas. Então eu tenho que colocar nesse ponto e ao redor desse ponto algum sistema de coordenadas, que eu geralmente chamo de x-mi, onde esse x-mi está envolvido um tempo e 3 coordenadas espaciais. Existem teorias que vivem em dimensões superiores ou mesmo inferiores, então o evento pode ter mais ou menos componentes espaciais. Mas aí já é outra coisa, já é mais ficção científica ou talvez não. Existem teorias hoje que dizem que nós vivemos na fronteira de um espaço de 5 dimensões. Pode ser que a gente chegue lá, mas por enquanto nós vivemos em 4 dimensões. Então é isso. Para cada ponto, a gente cria um sistema de coordenada e coordenatiza. Nós podemos ter mais de um sistema de coordenadas. Por exemplo, x e x milinha, que é um outro sistema linha. Então a gente tem como sempre passar do sistema linha para o sistema mi e voltar do sistema mi vindo do sistema linha. Ótimo. Isso aí a gente falou nas últimas aulas. A gente falou também de funções ou campos escalares, vamos chamar de campos escalares. Vamos lá, vamos falar de funções. Funções na variedade. O que é uma função? Bom, função numa variedade é dada um ponto da variedade, uma função
é um mapa que te leva da variedade para os reais. Então, função é um mapa que te leva da variedade, eu vou chamar essa variedade de M, um ponto da variedade nos reais. O conceito de função vai ser muito importante para a gente. Mas hoje eu quero me focar em outro conceito, que é o de curva. Curva em uma variedade. Desenhar aqui a variedade, M. Curva numa variedade nada mais é do que uma coleção de pontos, certo? Mas essa coleção de pontos, ela tem algum label, tem alguma marca que me diz qual é o ponto dessa variedade. Então, na verdade, uma curva é o seguinte: você tem um intervalo de valores no real, pode ir de 0 até 1, por exemplo, não necessariamente precisa, e uma curva, esse número aqui a gente chama de um parâmetro, vou usar lambda. Uma curva é uma função que para cada valor do parâmetro te leva num ponto da variedade. Então, o que é a curva? Curva é uma função, vou chamar isso aqui de gama. Geralmente, curva a gente coloca como gama em relatividade geral. Que, dado um intervalo, ela te leva desse intervalo para algum ponto na variedade. Então, esse intervalo vai de A até B. Você pode escolher qualquer valor, 0 a 1, 0 a 10, 1 a 10, não importa. Isso aqui vai te levar num ponto da variedade. Então, a gente pode colocar a curva como uma função gama do parâmetro lambda. Para cada lambda, eu tenho um gama que é um ponto da variedade. Ok. Só que ainda está abstrato porque eu não consigo trabalhar com esse ponto. Eu só vou conseguir trabalhar com esse ponto a partir do momento que eu der um sistema de coordenadas. Para eu fazer qualquer coisa, eu preciso de um sistema de coordenadas. Então, eu suponho que eu já tenha ao redor desse ponto, ou mesmo em toda a curva, aí depende, algum sistema de coordenadas que me leva para o meu Rn. Lembre-se que esse n aqui tem que ter a mesma dimensão da variedade. Então, nesse caso, quando eu tenho essa coordenatização, eu posso escrever, de vez de gama de lambda, eu posso escrever xmi de lambda, certo? Nesse caso aqui, ele é abstrato. Abstrato, porque eu não tenho ainda um sistema de coordenadas. Eu só posso dizer que para cada valor de lambda, desse intervalo aqui, eu tenho um ponto na variedade. Aqui eu já tenho uma coordenatização. Eu já tenho um sistema de coordenadas escolhido. Então, para cada valor de lambda, eu tenho um xmi. Ok? Então, isso é uma curva. A curva sempre tem um parâmetro.
Que parâmetro é esse? A princípio, ele é arbitrário. A gente vai trabalhar muito com tempo próprio. Vamos pensar na mecânica newtoniana. Geralmente a gente tem lá trabalhando, quando a gente trabalha num exemplo, por exemplo, a gente tem um canhão que joga uma bola de canhão. Tá? E a gente quer saber a trajetória dessa bola. O que a gente escreve? Geralmente a gente escreve x de t, ou seja, qual a posição da bola em relação ao tempo. O nosso parâmetro dessa curva que perfaz a bola é o tempo. E x é o local nesse sistema de coordenadas onde está a bola nesse tempo. Em relatividade geral, ou mesmo relatividade restrita, esse parâmetro geralmente ele é arbitrário. Pode ser o tempo? Pode. Nada vai impedir que seja o tempo. E para alguns espaços de tempo que a gente estudar, como por exemplo em cosmologia, a gente estuda a expansão das galáxias. Geralmente o nosso parâmetro que a gente usa é o tempo, mas não necessariamente vai ser o tempo, certo? A princípio é um parâmetro arbitrário, ok? E aí o que a gente vai poder fazer com esse x-mi de lambda? Eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo, mas a gente vai poder derivar o x-mi em relação ao parâmetro. E aí a gente vai começar a ideia de vetor tangente à curva, certo? Chamando atenção mais uma vez, quando eu escrevo isso, está implícito e explícito que eu já tenho um sistema de coordenadas. Eu poderia escrever uma coisa assim, de lambda de gama de lambda. Nesse caso eu estou dizendo também que eu estou derivando, eu estou vendo como é que a curva, a variação da curva se comporta em relação ao parâmetro, porém eu ainda não especifiquei qual é o meu sistema de coordenadas. É quase a mesma coisa, a diferença é que aqui eu já tenho o sistema de coordenadas, aqui ainda é abstrato. Então, esse vídeo são vídeos curtos, como eu falei, né? Eu já dei uma apresentação básica do que é a curva, tente fixar a ideia de curva e no próximo vídeo vamos ver como é que a gente continua. Talvez eu dê exemplos de variedades ou talvez eu já parta para vetores, não sei ainda. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que geralmente quando a gente estuda gravitação, a gente já pergunta: cadê a métrica? Ou qual é a métrica? Geometria diferencial, a teoria de geometria diferencial e variedade não precisa de uma métrica. Claro, a gravitação precisa de uma métrica, a gravitação de Einstein precisa de uma métrica, mas a gente não colocou métrica ainda. Tudo que a gente está fazendo não tem métrica. A gente está ainda falando em geometria diferencial. Quando a gente coloca métrica, a gente já está falando de outra coisa. A gente já está falando de geometria riemanniana ou geometria lorentziana ou geometria semi-riemanniana. Tá? É bom ficar claro essa questão de quando a gente começa a colocar o que dentro da onde, certo? Para definir curva, para definir função, para definir vetor,
covetor e tensor, a gente não precisa de métrica. Quando a gente quiser definir intervalos no espaço-tempo, distâncias, aí sim a gente precisa de conceitos como a métrica. Tá ok? Então, até o próximo vídeo.